Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Thiago Benoliel e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um dos modelos mais famosos de regulação de genes em bactérias, que é o famoso operon LAC. Esse é o primeiro operon a ser caracterizado, em bactérias de uma forma um pouco mais complexa, assim, um sistema de controle gênico um pouco mais complexo. E ele foi caracterizado em E. coli, tá? Escherichia coli. E a gente encontra esse mesmo modelo em outras bactérias também, então é um modelo bem difundido em várias bactérias. Nem sempre a estrutura, a organização e tal vai ser idêntica, mas a lógica geral ela aparece bastante, tá bom? E é um ótimo modelo para vocês entenderem como que as bactérias controlam a atividade dos seus genes. Bom, então no módulo anterior, aliás na aula anterior, a segunda aula desse módulo, a gente conversou um pouquinho sobre o operon TRP, que era o operon triptofano, Era um modelo mais simples e mais direto, onde a presença de triptofano inibia o promotor e aí acabou, O operador todo era desligado. E numa situação onde eu tinha pouco triptofano, você liberava o operador e aí todo o operon, todos os genes eram ativados, certo? No operon LAC, a gente vai ter uma situação um pouquinho diferente, porque aqui é o seguinte, vou mostrar o operon todo para vocês. Esse operon, ele regula a atividade de 3 genes, que é o LAC-Z, o LAC-Y e o LAC-A, certo? O LAC-Z é o gene responsável por uma enzima, que é a beta-galactosidase, que é uma enzima que ela vai fazer a quebra da lactose, tá? Então ela é responsável por pegar a molécula de lactose e quebrá-la para liberar glicose e galactose, certo? E aí a bactéria consegue utilizar a glicose e galactose, Mas a lactose junta, o disacarídeo, ela tem dificuldade. Por isso que ela precisa dessa enzima para poder quebrar e liberar os 2 monossacarídeos, certo? O LAC-Y é uma permease, que é uma enzima que permite, essa passagem, tá, da molécula, de lactose pela membrana da bactéria. Então ela permite a internalização da lactose, para dentro do citoplasma, aonde você tem a enzima aqui do LAC-Z para poder fazer a quebra da lactose, certo? O LAC-A, ele é uma enzima que ela é uma acetiltransferase, ela transfere grupos acetil, do acetil-CoA, para os beta-galactosídeos. Mas assim, até hoje não se sabe muito bem o papel disso, o porquê disso, qual a influência disso nesse metabolismo. Tá? Então, na prática, as 2 primeiras enzimas são as que são de fato necessárias para que a bactéria possa consumir lactose. Então, esse é o propósito do operon LAC. Ele regula uma via de consumo de lactose. Lactose é um açúcar, um disacarídeo, e que a bactéria, quando utiliza, vai produzir energia com isso, vai sobreviver com isso. Então é uma fonte de alimento da bactéria, certinho? E aí, gente, vocês têm que, raciocinar um pouquinho, Quando é que um operon desse vai estar ativo? Quando você tiver lactose, Qual que é a lógica de você produzir essas enzimas, você fazer tudo isso se não tiver o açúcar? Então a ausência do açúcar no meio vai bloquear esse operon. Você não tem sentido nenhum em produzir essas enzimas para consumir lactose se não tem lactose. Então é claro que a regulação desse operon vai estar relacionada com a presença de lactose, então se tem ou não tem lactose. Mas ele tem uma complicaçãozinha a mais, então vamos dar uma olhada aqui na estrutura. Os 3 genes estão aqui. Na região aqui promotora, nós temos o operador, que ele é regulado por uma proteína chamada LAC-I, tá bom? Esse LAC é um inibidor, é um repressor. Então, quando esse inibidor ele se liga aqui no operador, o gene é desligado, certo? Então, o regulador que se liga exatamente aqui nessa região, ele se chama LAC-I, tá bom? O gene dele é o LAC-I. Então, a proteína ligou aqui, você bloqueia o operon. Aqui nós temos a região promotora mesmo, que é aquela onde há o reconhecimento dos fatores sigmas, que é aquela estrutura que recruta o núcleo da RNA polimerase para você poder ter a transcrição de fato, Então, essa aqui é a região promotora mesmo. E um pouco antes dela, nós temos uma região reguladora. Essa região reguladora, ela depende da presença de uma proteína chamada CAP.
Essa proteína CAP, ela reconhece essa região, ela se liga nessa região e quando ela está ligada, ela ativa o promotor. Então aqui nós temos um ativador, olha só a diferença. Aqui nós temos um inibidor, é uma região para ser inibida, para bloquear a transcrição. Aqui nós temos uma região para ativar a transcrição, certo? Para que este operon esteja ativo, duas coisas têm que acontecer. O repressor aqui, ele não pode estar ligado, então o repressor tem que estar desligado, certo? E a proteína CAP, que é o ativador, tem que estar ligado. Então, se eu tiver o CAP ligado e o repressor desligado, o operon é ativo. Aí você vai, de fato, fazer as proteínas para conseguir consumir a lactose, certo? Agora, se qualquer outra situação aconteceu, que não seja essa que eu falei, esse operon vai estar inativo, vai estar desligado. Tudo bem? E o que vai dizer que essa situação vai acontecer, né? Então, para você ter o controle aqui do repressor e ainda o controle aqui do regulador. Então, como é que a gente controla os dois? Tudo isso depende da presença de duas substâncias. Da presença de lactose e da presença de glicose, certo? A de lactose, como eu já disse, é um tanto óbvio, né? Então, por que motivo a bactéria vai ativar esse operon se não tem lactose? Então, meninos, o que acontece quando não tem lactose? Se não tem lactose, ó, então vamos pôr aqui que a lactose está ausente, tá bom? Botei aqui um menos para dizer que ela está ausente. Se a lactose está ausente, nós teremos uma proteína, ó, vamos pôr ela aqui, ó, a proteína que ela é meio assim, tá? Que ela vai se ligar exatamente aqui na região operadora. Vou só transferir o mesmo desenho de cima, né? Então, ó, na região operadora, você vai ter essa molécula é um repressor. E aí acabou, tá? Nessa situação, o repressor ligado, ausência de lactose, esse operon como todo vai estar inativo. E fim de história, certo? Então, se não tiver lactose, o resto não interessa. A ausência de lactose, o repressor estará ligado no operador e você vai ter o gene inativado. Tranquilo? Muito bem. Gravem essa imagem, tá? Essa situação aí. Então, essa daqui, né, é uma situação. Lactose ausente, repressor ligado, operon inativo. Vamos ver outra situação. Então, vamos lá. Ó. Vou tirar aqui. Vou fazer agora na presença de lactose. Então, se nós tivermos lactose, ó, então na presença aqui de lactose, lactose está presente. Se lactose está presente, o repressor desliga. Então o repressor não vai estar aqui, o repressor ele vai soltar e vai ficar aqui. Por quê? Porque a lactose se liga no repressor. A lactose que está aqui, ó. Eu vou fazer uma lactose aqui só para vocês verem ela. Pronto, olha que bonitinho, né? Então a presença de lactose, ela faz o repressor que estava ligado soltar, né? Então nós temos aqui, ó, o repressor. Assim, livre, né? Tá bom? E isso aconteceu porque ele estava juntinho aqui de uma lactose. Então é uma regulação direta mesmo, tá? Na presença de lactose, a própria lactose se liga aqui nessa região e faz esse bloqueio, tá? Então ela não deixa o repressor se ligar aqui na região operadora. Tudo bem? Então a presença de lactose faz isso, tira o repressor. Só isso é suficiente para esse gene ser ativado? Ainda não. Porque se eu estiver numa situação onde, além de lactose, a célula também tem glicose, o gene continua inativo. Por quê? Vamos entender um pouquinho da glicose. Gente, glicose é a maior fonte de energia da célula, certo? As células amam glicose, de maneira geral, a maioria dos seres vivos adora glicose, usa glicose, e glicose é a principal fonte de energia, certo? Para a maioria das bactérias isso também é verdade. No caso da E. coli isso é verdade. Então as bactérias, né, elas querem a glicose como fonte preferencial de energia. Então realmente, para que ela vai usar lactose se tem glicose?
Faz sentido, né? Ela prefere usar glicose, entenderam? Então ela só vai usar lactose quando você não tiver glicose. Mas o que acontece aqui na regulação que não deixa eu ativar o gene quando eu estou nessa situação? Quando eu tenho os dois, quando eu tenho lactose e quando eu tenho glicose. Como eu disse, existe uma proteína que ela chama CAP. Vou fazer um desenhozinho dela aqui. Certo? Essa daqui é o CAP. Para que o CAP ele seja ativado e ele se ligue nessa região reguladora, ele é um ativador, tá, gente? Ele que vai permitir que o gene seja ativado. Então, para que ele se ligue no regulador e você de fato tenha ativação, é necessária a presença de uma substância. Essa substânciazinha, vou botar ela aqui, ó, se chama CAMP. A AMP, gente, é adenosina monofosfato. Todo mundo lembra do ATP, né? Que é adenosina trifosfato. É a mesma coisa, só que você tirou 2 fosfatos, ficou só com 1, né? Então, adenosina trifosfato, se você tira 2, fica 1. Então, adenosina monofosfato. Esse é o AMP. Esse C na frente significa cíclico. Então, é o AMP cíclico. Porque quando o AMP se forma, ele tende a ciclizar. Ele tende a formar uma estrutura de carbono fechada. Tá bom? Então, por isso a gente chama de AMP cíclico, né? O que tem a ver com a história, né? Tipo, estão viajando aí nele, né? Vamos lá, ó. Lembrem-se aqui do ATP. ATP, meninos, é uma fonte de energia. Na verdade, é uma moeda de energia. Tipo, a principal forma que nós temos de pagar os nossos trabalhos. Então, tudo que você faz custa ATP. Se eu vou mexer meu braço, isso custa ATP. Se eu vou andar, falar, pensar, o coração bater, se eu vou viver, isso gasta ATP. O ATP é a nossa moeda de energia. É com ele que nós conseguimos fazer as coisas. É usando ele como uma fonte de energia. Tudo bem? Só que o que acontece? Tudo que a gente faz com ATP, na verdade, quebra ele. Então, quando eu falo assim, eu vou mexer meu braço. Nesse movimento, eu gastei ATP. E quando você gasta ATP, nada mais do que você está fazendo é pegar um dos fosfatos e quebrar. Então tinha 3 fosfatos, quebrei um, ficou só 2. Isso é gastar ATP, é você quebrar um fosfato dele, certo? Quando você faz essa quebra, você acaba formando o ADP, que é a adenosina difosfato. Então qualquer gasto de energia forma ADP, certo? Algumas formas de gasto de energia, e é como uma espécie de sinalização de que o ATP da célula está ficando baixo, a gente converte o ATP em AMP. Como é que isso acontece? Ao invés de quebrar só um fosfato, você quebra 2. Então, se eu pego o ATP e quebro 2 fosfatos, eu fico só com 1, né? E aí eu tenho o AMP. Vocês concordam que essa é a forma de menor energia? O AMP é a forma que tem menos energia, né? Ou seja, se a quantidade de AMP começa a subir, quer dizer que a quantidade de ATP está acontecendo o quê, meninos? Está caindo, não é? Um está virando o outro, né? Então, se a quantidade de AMP sobe, quer dizer que a de ATP está baixa, certo? Então, uma condição onde eu tenho muito AMP quer dizer que eu tenho pouco ATP. Estou com pouca energia no corpo. E é aí que entra esse controle aqui na história. Para que a célula ative o CAP e ao ativar o CAP você tenha o consumo de lactose, você vai atrás de uma fonte de energia, né? A célula vai comer. Então, para você ativar aí a célula e comer lactose, né? Nós precisamos que a célula esteja com pouca energia. Porque se a célula está transbordando de ATP, ela está cheia de energia, para que diabos ela vai comer lactose? Qual a lógica dela comer lactose, gente? Não tem sentido nenhum, né? Então ela só vai realmente atrás da lactose se a quantidade de ATP estiver baixa. E se a quantidade de ATP está baixa, automaticamente o que fica alto? O AMP, certo? Então é por isso que para ativar o CAP é necessário que se tenha AMP. Nessa situação que eu tenho glicose, a célula tem comida, ela vai ter AMP em quantidades altas? Se ela tem comida, gente, ela vai ter
ATP. Então, ATP vai estar alto, AMP vai estar baixo. Então, nessa situaçãozinha aqui, ó, que está no quadro, né, nós não temos AMP. Se nós não temos AMP, este operon está inativo. Certo? Então, gravem essa imagem aí. Certo? Então, essa situação onde tem lactose e tem glicose, o operon continua inativo, ele não é ativado. Qual é a única situação onde esse operon é ativado? Vamos para ela. Então, vamos ver agora, finalmente, né, este operon ativo. Ó. Então, como é que é para ativar esse operon? Primeiro, não pode ter glicose. Se não tiver glicose, então a glicose está, ó, negativa, está ausente, né? E eu, claro, tiver lactose, então isso tem que ter. Então tem lactose, não tem glicose, o que acontece com os níveis de AMP? Aumentam, a célula está sem energia. Então, ó, vou escrever aqui, ó, essa é a situação que a célula está sem energia, está com pouca energia, né? Então a célula está com energia baixa, as reservas dela estão baixas. Acabou a comida, não tem glicose. Vamos comer lactose. É isso, certo? Então precisamos ativar o operon para a gente poder comer lactose, né? Para a célula lá, a bactéria, conseguir comer lactose. Lactose tem, porque o repressor está livre, né? Eu liberei o repressor aqui porque tem lactose. A lactose está presente. Então o que está faltando? Esse AMP aqui, que vai estar na forma cíclica, né? O AMP cíclico, ele vai se ligar no CAP, ó. E aí o CAP, quando está ligado ao AMP cíclico, ó, vamos pôr o AMP aqui no cantinho, ó. Esse aqui é o CAMP. Então, quando ele está ligado aqui, né, o CAP, com o AMP cíclico, ele reconhece o regulador. Reconhecer o regulador, o fator sigma da RNA polimerase reconhece o promotor. Reconhecer o promotor, a RNA polimerase vem, você transcreve tudo. O repressor está livre, não está bloqueando o caminho, a RNA polimerase vai transcrever o gene. Pronto. Você tem a ativação do operon LAC. Então, nessa situação aqui, o operon está ativo. Certo, gente? Então, gravem essa imagem aí. Essa é a única situação onde o operon LAC realmente fica ativo. Na presença de lactose e na ausência de glicose. E lembrando que no caso da lactose é direto. A lactose ela libera o repressor. Já no caso da glicose não é direto, não é a glicose que se liga aqui não. É uma consequência da ausência de glicose. Então quando não tem glicose, a quantidade de ATP nas células diminui, a célula fica sem energia, e isso aumenta os níveis de AMP. O próprio AMP se liga num ativador. E aí esse ativador ele vai fazer com que esse operon seja transcrito, que você tem esse gene de fato ativado. Muito louco, né? Muito bem, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado. É isso aí por hoje, ok? Até a próxima. Muito obrigado. Bons estudos.